O cara é visto. Você mostrou pro Israel? Depende o quê? Aquele negócio que você mostrou pra nós. Vergonha, filha da igreja? A conta é dele. Sai fora, filho. Aquela hora tu mostrou assim. Eu não perguntei se era de babá assim. É de Barbacena. Pode comprar se quiser, Sai viu? fora. O Gabriel tá olhando pra comprar. Que isso, Gabi? Mentira. Rapaz. Cara, não tão bem não, filho. Nossa, cor marrom. Marrom, marrom. Que é isso aqui? Não sei. Boa pergunta. Ó, você tampa metade do rosto do cara. Tampa metade de cada rosto. Ah, ele tá bravo. Agora tampa a outra metade. Agora ele tá feliz. Ai, gente, esse cara tá todo. Pegou o bichinho do Bad Boys lá, ó. O logo da Bad Boys lá que tem cara. Ah, tá. Ai, meu Deus. Não entendi. Rapaz, que bosta. Eu acabei de ler que bomba faz mal pro coração. Ah, não vou ler mais sobre isso. Nossa, Gabriel do céu, tem que ser. Não, acho não, porque eu esperava que ia ter alguma coisa falando nada mais de bomba. Não, nada mais de leitura. Acho que ela tava prestando atenção no vídeo, nem esqueci que eu o ônibus deparado com a caneta caso alguém tenha som autógrafo. Mentira, é pra assinar no ônibus. Tá certo. Quer sentar, tipo assim, tu abre o mochila, pega a caneta aos outros. Vamos ter essa caneta aí. Aí o cara com a bolsinha, já fechando a bolsinha, o cara não tem essa caneta aí. Ai, esse caneta aí. É isso aí. Tá vendo? Nem precisou abrir a bolsinha. Boa. Vamos de bola. Tá precisando das canetas. Vai que muda tudo, mano. Vamos de bola. Vai brincando. Achei que eu aí, ó. Tava uma dos lutas do que parecia do nada. Olha eu. Garantido. Agora que teve não te quebrar o rei. Vamos de bola. Pega o resto. Coisa feia. Você tem que passar pra cá pra depois passar pra lá. Pra depois voltar de novo. Boa tarde. Está falando sobre as operações ecológicas, né? Continuar falando das operações ecológicas interespecíficas. E estamos falando no programa no ano passado, sobre a relação presa-predador. Então, retomando isso, aqui que algumas estratégias jamais entenderam, vamos falar hoje sobre uma coisa que é bem complexa, que é quando os animais se defendem em grupo. Né? E quais as vantagens e complexidades disso? A gente já viu um pouco sobre a questão da vida em grupo, né?
que é algo extremamente elaborado, do ponto de vista evolutivo bem importante ser estudado, porque viver em grupo pressupõe algumas coisas muito complexas, como a comunicação. Né? O grupo não é simplesmente um agrupamento de indivíduos. Né? É um agrupamento de indivíduos que trocam informações entre si para executar alguma função, por exemplo, se defender de predadores. Então, a vida em grupo traz algumas vantagens, como a possibilidade de alguns indivíduos desse grupo darem sinais de alerta, né, sinalizarem o alerta dos indivíduos. Tem uma questão que é muito importante, que é o efeito da diluição, ou seja, viver em grupo diminui o risco individual de predação. Né? Então, se o predador ataca um grupo, quanto maior for esse grupo, maior a chance de cada indivíduo ser o predado. Não é fácil vai predar um, mas isso dilui os componentes do grupo. Se o indivíduo está sozinho, ele vai ser predado. Se ele está num grupo, a chance de ser predado se dilui pelo número de integrantes desse grupo. Uma outra questão que pode ser importante é que viver em grupo pode trazer uma confusão para o predador. O predador pode não conseguir identificar um indivíduo dentro de um grupo. Né? Então, o grupo pode parecer um indivíduo muito maior, né? Embora sejam vários indivíduos, mas pode dar a impressão para o predador que ele está vendo, na verdade, um indivíduo muito maior do que cada um isoladamente. E a vida em grupo traz uma vantagem muito interessante, que é o contra-ataque ao predador. Já que o predador normalmente é maior, né, então uma presa sozinha tem dificuldade de se defender, mas em grupo, vários indivíduos em grupo podem se defender e afugentar o predador. Então, a gente viu um pouquinho desse esquema. Aqui, na verdade, um caso bem conhecido, né, desses animais, cujo alguns indivíduos ficam de alerta à presença de predadores, né? Então eles sinalizam para o restante do grupo a presença de predador, lembrando que são um comportamento altruísta, né? Porque obviamente esses indivíduos que assumem a posição de alerta, eles acabam ficando mais visíveis ao predador. Né? Então eles serão os atacados. Mas o grupo, né, a evolução favorece a sobrevivência da espécie, do grupo, e não interesses individuais. A questão do efeito da diluição, então aquilo que eu falei, quanto maior o grupo, menor o risco de um indivíduo ser atacado. Então, a gente tem um monte de borboletas aqui, se o predador chegar, a chance de cada borboleta ser a presa se dilui pelo número de indivíduos do grupo. Né? Então, se tiver uma borboleta sozinha, obviamente ela vai ser predada. Se tem um grupo de 10 borboletas, qualquer uma das 10 pode ser predada. Então, o risco de predação individual diminui com o aumento do grupo. É isso que a gente chama de efeito de diluição. Uma outra questão importante é que os animais em grupo podem confundir o predador. Né? O predador não identificar isso aqui, por exemplo, como sendo várias borboletas, mas como sendo um animal apenas maior que o próprio predador. Aqui as larvas, da mesma forma, né? Larvas de borboleta, muito unidas, assim, elas dão a impressão de ser um indivíduo apenas. Pode dar a impressão para o predador de não ser várias lagartas, mas ser um animal grande, né? E isso afugentar o predador. Aqui um outro exemplo bem característico, né? Um conjunto de zenas confunde o predador, é uma imagem que causa uma confusão.
Então o predador pode não considerar isso como vários indivíduos, mas como um indivíduo só, e desestimulá-lo a tentar o ataque a esse animal. E a reação, que é muito interessante, né? Então, normalmente, eu disse para vocês que normalmente os predadores só aparecem a presa, mas é claro que tem exceções, né? O grupo também, a vida em grupo também serve para atacar. Então, no caso de leões, por exemplo, com búfalos, né? Grupos de leões podem atacar o búfalo, que é muito maior que ele. Mas, muitas vezes, né, os búfalos em conjuntos podem afugentar os leões também, né, em suas presas. Eu vou mostrar uma cena aqui muito curiosa, que você acompanhasse com cuidado essa sequência de imagens até o final. Vamos ver se vai. Este é o grupo de búfalos na savana, mais à frente o grupo de leões. Os búfalos não perceberam ainda a presença dos leões, depois eles vão perceber pelo cheiro. Eles vão ver que os leões vão tentar atacar de uma forma. O grupo de búfalos vai tentar se unir para proteger o mais frágil, melhor. E os leões vão usar uma outra estratégia que é afugentar, espalhar o grupo. Né? Porque os leões não conseguem atacar o grupo. Vamos ver. They're crouching. É como os leões se camuflam. O professor percebeu algo muito estranho. Para. Ele é um filhote que estava lá atrás, eles vão procurar defender o filhote. E fodeu. O pessoal ataca. Pegou. Os leões tentam separar o filhote. Chegaram! Oh, cheguei, chegaram! Pegaram o bicho e se rolando, o jacaré só olhando hoje. Dá um bote aí do nada. É o outro olhando. Como é que mudou? Olha, espera eles matar o cara gastar energia, vou te matar. Can I help him outside? He's still alive? Não é fácil matar um búfalo mesmo o filhote. O bicho é muito próximo. They're trying to drag him out. They're dragging him out. Eu paro. Pior que eu nunca assisti. O crocodilo com essa disputa. Olha lá, pegou o burro. Perderam.
Os leões ficam igual o búfalo ali, perderam o búfalo ainda. Então o leão puxou um jacaré, o crocodilo junto. Volta os búfalos de novo. Conseguiu pegar? Arrebentar a panada. Tadinho da brincadeira, assim. Nunca mais tá acertado desse. Você fala isso. A hiena aparecendo ali. Então, deixa eu escutar risada também, isso aqui. Os búfalos. Eu acho que eu gravei isso aí. Tu cortou a pedra ali, tá doido? Eu acho que eu gravei isso aí. Os búfalos do nada. Fodido. Já tá morto, já tá morto. Eu vi que começa a comer um búfalo aqui agora. Agora eles comem não. Agora eles comem não. Então eles comem o leão também. Não sei se deram pra lutar, né? He swatted him, kicked him, he's kicking him. Os caras foram 20 minutos. Cada vez não tava fugindo, ele tava mais na frente. Às vezes fica vendo o cantinho. Ooh, they got him surrounded. Pega o seu correndo, segura. Como o seu correndo? Tá vendo? Corre, segura. O jacaré só esperando uma vez. Ou foi o leão que saiu correndo, achei que era o búfalo. Acho que foi o leão que saiu correndo, achei que era o búfalo. Então, deixa eu te falar, tá todo mundo capinho. Mas tá lá, mas tá lá, The cat's still alive. Yeah, it's trying to get O away. jacaré só assim. It's standing up. Viu, meu? Deve dar uma coisa nessa brincadeira. O jacaré comeu um couro ali dele, uma tira de couro dele. Roubou o bagulho. Ó, cinegrafista da estreia. Mas não foi você que gravou isso aí? Foi. Você cortar as pedras às noites. Eu acho que eu fui bem pra mesmo. Gee, they chased him away. Puxa pra beijar, né? Todo mundo tá esperando dar um cabo por eles e tal. Agora os leões estão aqui. Leão. Não, aí a gente Tá só tem, mas eu vou um leão, né? Vou matar uma matilha inteira. I got a big tune. os caras estão só esperando. E daí foi tudo uma encenação. Eles vão pegar todas as pessoas que estão gravando aí e dividir entre o leão e o búfalo. Exatamente. Tem comida pra todo jacaré. O jacaré, é verdade. Então o jacaré tava ali pra atrapalhar e tentar ajudar os humanos. Nada do crocodilo ali. Sabe o que é, né? Tem doidinho. Tem doidinho. Meia doidinha. De 50 vezes só pensando. É um que junta 50 são 3 leões. Olha, tá seguindo ali. Você mais quantos? Não é aquilo que eu falei, né? A gente do predador também não é fácil, né? Ele tem que identificar a presa, tem que conseguir pegar a presa, tem que conseguir manipular e fazer ela. A gente viu, provavelmente os leões são jovens, né? Ele pegaria a presa e sairia com ela. Mas ele não conseguiu matar, né? Ele não conseguiu matar o filhote. Ele no primeiro momento resgata.
separa o filhote do grupo, ataca, mas ele não consegue matar o filhote. E aí, se Deus quiser, já o crocodilo apareceu, né? Ele tirava o crocodilo. E depois os búfalos voltaram, cercaram os leões e conseguiram tirar o jovem, né? Um búfalo sozinho não conseguiria, talvez, né? Assim como o leão sozinho não conseguiria também tirar, separar aquele filhote do jovem. Então o trabalho em grupo ele é importante, tanto para a presa quanto para o predador, né? Bom, então, o que a gente viu é uma cena clássica, né, de um predador, de um grande predador atacando uma presa, que pode se tornar um predador. Aliás, é comum búfalos matarem leões também, né? Mesmo quando não são atacados, há essa questão do ataque de búfalos a leões. E a gente está muito acostumado a ver esse tipo de cena. Quando a gente pensa numa predação, a gente pensa nesse tipo de cena, né? Um predador demorando uma presa. Mas o conceito de predador é quando um organismo se alimenta de outro ou de parte do outro. Então, isso também é uma predação, né? Embora uma cena mais, diríamos, mais leve, isso é uma predação também, de um animal sobre uma planta, né? Só que esse tipo de predação a gente dá um nome específico para ele, a gente chama de herbivoria, quando o animal se alimenta de uma planta ou partes dela, seja um animal grande, como se fosse uma formiga. Isso aqui também é um tipo de predação. O que a gente está vendo aqui são larvas que nascem dentro do corpo. É comum um grupo de insetos botar os seus ovos dentro do corpo de um outro organismo, né? E essas larvas então nascem dentro do corpo e depois saem. Elas devoram o organismo de dentro para fora, né? E depois elas eclodem e se transformam em adultos. Isso também é um tipo de predação que a gente dá um nome específico disso, de parasitoidismo, a gente vai voltar a falar sobre isso. O parasitismo também do ponto de vista ecológico, o parasitismo é como se fosse uma predação também, né? Um organismo se alimentando de outros elementos de parte, né? Então, do ponto de vista ecológico, matemático, né? Essa ecologia tem que ver com a matemática, que prova as coisas via matemática, ela responde como um tipo de predação também do parasita sobre o hospedeiro. Então, a predação ela é uma relação ecológica das mais importantes de serem estudadas numa comunidade. Por quê? Porque a predação ela restringe a distribuição ou reduz a abundância da presa. Então, a presa pode, para se proteger do predador, mudar o seu padrão de distribuição. Por exemplo, permanecer só em uma determinada área geográfica, e a abundância é reduzida também para se proteger da predação, tá? Porque isso é uma característica importante. Veja, se eu tenho menos presa disponível, lembra da correlação que eu falei semana passada? Se eu tenho menos presa disponível, vai ter menos predador também, porque não vai ter presa para todo mundo. Então, essa relação é uma correlação direta, né? Se aumenta indireta. Se aumenta o número do predador, diminui o número da presa. Nesse caso, se aumenta a presa, aí vira uma correlação direta, aumentando o número de predadores, né? Então, ela influencia na estrutura da comunidade. A comunidade pode ser estudada do ponto de vista de distribuição ou de abundância, e ela é uma importante consequência, né? É uma relação, saquei semana passada, a gente chama isso em ecologia de rainha da hipótese vermelha, ou seja, as presas vão sempre evoluindo novas estratégias de defesa dos predadores, e os predadores, por sua vez,
vão evoluindo estratégias de ataque às presas. Né? É uma relação muito curiosa. Significa que quem perde essa capacidade de continuar evoluindo vai ser extinguido. Tá? Então, a seleção natural age sobre os predadores, aumentando a eficiência desses predadores, aumentando de que forma? Aprimorando a capacidade de aprendizado. Então, vejam, predar é uma característica biológica aprendida. Então, um filhote que não é exposto a essa predação, ele não aprende nem a reconhecer suas presas. Tá? Então, isso já é bem conhecido dentro da biologia também. Um animal que não é ensinado pelos mais velhos a reconhecer e a capturar a sua presa, ele nem reconhece ela. Né? Então, é comum a gente ver bichos circulando no meio de presas porque ele não tem essa noção. E também, à medida que esse predador vai ficando mais experiente, ele vai ficando também mais experiente tanto na identificação, quanto na captura, quanto na manipulação da presa. É por isso que aqueles leões ali provavelmente eram jovens. Né? Esse aprimoramento da capacidade de aprendizado aumenta ou melhora a escolha do tipo de presa que vai dar mais energia para o predador, porque, vejam, esses leões, por exemplo, que a gente viu no filme, eles apostaram numa presa muito maior que eles. Só que, se eles tivessem sucesso, eles teriam muito alimento disponível. Só que eles gastaram muita energia e não conseguiram a presa. Então, há também, quanto mais experiente o animal fica, ele começa, obviamente isso não é intelectualmente falando, né, porque os animais não têm essa capacidade, mas intuitivamente há uma escolha da presa dentro daquela relação que eu já falei, que vale para a natureza como um todo, de custo e benefício. Então, gastar muita energia para capturar uma presa pode não valer a pena, porque o que você ganha de energia é menos do que você gastou, então não vale a pena. O que é ideal, e à medida que os animais ficam mais experientes, eles começam a procurar presas que dão para eles mais energia do que eles gastam para fazer todo esse procedimento. Por isso que os animais avaliam, por exemplo, será que é melhor pegar um bicho de 10 quilos ou pegar 10 bichos de 1 quilo cada um? No final das contas, pode ser o mesmo ganho, 10 quilos e 10 quilos. Só que um bicho grande pode ser mais difícil de ser morto e de ser manipulado e morto, né, como a gente viu ali. Por outro lado, 10 bichos pequenos são facilmente mortos e manipulados, mas é mais custoso, pode ser mais custoso caçar 10 vezes. Né? Então isso é uma relação custo-benefício que os animais sempre mantêm. Né? Também aprimora a capacidade de encontrar locais onde as presas são mais abundantes. Né? Então isso é bastante desafiador também. Uma questão muito importante é a questão da imagem de procura que eu falei para vocês. Né? Quanto maior a densidade de presas, a proporção de predadores também aumenta, mas isso não é um crescimento exponencial. Chega um ponto que isso se estabiliza, porque se o predador consome toda a sua presa, vai faltar presa também. E a capacidade de identificar essa presa tem a ver com a imagem de procura. O que é isso? Nós lemos para a história passada. Isso aplica a nós, por exemplo. Se você está procurando algo que você já tem a imagem na sua cabeça do que você está procurando, você vai achar mais rápido. Isso funciona sempre. Né? Agora, se você não sabe o que você está procurando, você tem mais difícil. Se você não tem a imagem do que você está procurando, você tem mais dificuldade de encontrar. Isso que a gente chama de imagem de procura. E o sucesso na captura depende então da maior experiência e habilidade que cada espécie tem em caçar.
né? Quando as densidades de presas estão muito elevadas, a porcentagem de presas começa a cair. Né? Por quê? Porque a quantidade de presas que o predador vai atacar chega no limite que você não tem presa para todo mundo. Então, se o predador esgotar as presas, por isso essa correlação, né? Se o predador esgotar as presas, ele vai desaparecer. Né? Não vai ter comida disponível para todo mundo. Então, essa correlação não aumenta indefinidamente. Né? É uma correlação até chegar no ponto em que isso se estabiliza. Certo? Entenderam isso? Quer dizer, se o predador consumir, mesmo que você tenha presa demais, se ele consumir tudo, essa densidade vai diminuindo e não vai ter presa para todo mundo. Tá? Bom, então, por isso tende a gerar essa curva que a gente chama de forma de S, né? Que é a resposta funcional do predador, que está relacionada à densidade de presas com o número delas capturadas. Ou seja, ele aumenta, se a densidade de presa aumenta, o predador vai consumindo mais, cada vez mais, até chegar a um ponto onde se estabiliza essa predação. Né? E aí pode até diminuir, se o número de presas cai, o número de predadores cai também. Por isso que a gente tem essa relação que eu já mostrei para vocês. Esse é um estudo clássico, né, feito com duas espécies. Então vejam, aqui a gente tem a presa, aqui a gente tem o predador. Em tese, a gente sempre vai ter uma população de presa maior que a de predador. Essa é uma outra característica dessa relação. Ter uma quantidade de presas maior que o predador. Então, vejam, se a quantidade de presas aumenta, olha, a quantidade de predador começa a aumentar. Se diminui a quantidade de presas, diminui o predador. Diminuindo o predador, a quantidade de presa volta a aumentar. Aí, a resposta funcional, o predador aumenta de novo. Consome as presas, diminui e assim vai, tá vendo? Essas duas curvas, elas são correlacionadas, né? De maneira que a população de presas controla a população de predador e, por outro lado, a população de predador controla a população de presas. Né? Por isso que é muito importante a gente ter predadores na natureza, porque os predadores impedem que as populações de presas cresçam indefinidamente e superem a capacidade de suporte do ecossistema e aí consumindo todos os recursos. Né? Por outro lado, a população de presa também impede que os predadores cresçam indefinidamente, né? Porque quando diminui a densidade de presas, aumenta a competição entre os predadores. Bom, existe uma coisa que a gente chama de predação prudente. O que é predação prudente? O predador, ele não esgota nunca a sua população de presas. Né? Então, a predação, se ela não tivesse um limite, ela reduziria perigosamente a população de presas ao número do qual não se recuperaria, né? Ameaçando a existência futura do próprio predador. Então, às vezes a gente vê, até em zoológicos, é comum a gente ver isso. Está lá uma serpente e uma cobra andando na cabeça da serpente. Tal. O bicho não come aleatoriamente, né? Porque ele pode perder a única fonte de alimento que ele tem. Com base nessa premissa, então, quando a população de presas diminui até um limite crítico, os predadores reduzem também a sua caça. Né? Esse comportamento é chamado de predação prudente. Né? E essa é a correlação que a gente está vendo. Então, lembra que tudo isso, pessoal, não é uma avaliação intelectual, porque os bichos não têm isso. Só nós somos capazes de fazer essa avaliação intelectual. Mas isso são respostas a pressões evolutivas moldadas ao longo de milhares de anos de evolução. Né? E faz sentido. Não, você concorda? Faz sentido? Quer dizer,
Se o predador consumir toda a presa, ele vai passar fome também. Tá? Então, como é que eles avaliam isso? Existe uma coisa chamada forrageamento ótimo. Forragear significa buscar por alimento. Lembra, eu também já disse isso algumas vezes para vocês, as espécies tendem a ter um benefício ótimo. O que é o benefício ótimo? É você ganhar o máximo gastando o mínimo. Né? Essa é uma relação ideal. Não importa quanto você ganha de energia. Se você ganhar muito e gastar muito, isso não é bom. Né? O ideal, do ponto de vista evolutivo para qualquer espécie, o ótimo é você ganhar o máximo que você puder com o mínimo gasto que você tem. Então, as espécies tendem a avaliar isso. É o que eu disse para vocês. O que é melhor? Por exemplo, matar um bicho de 10 quilos ou 10 bichos de 1 quilo só? Depende de quanto você vai gastar de energia para identificar, capturar e manipular um bicho grande. Né? Então, existem duas premissas a partir disso. Volto a dizer, isso não é uma avaliação intelectual, porque as espécies não têm essa capacidade. Mas isso é resposta ao comportamento de forrageiro. O comportamento de forrageiro é uma base genética. Né? Então, dependendo do tipo de comportamento e comportamentos que têm base genética, isso é passado para as futuras gerações. E a aptidão está relacionada ao ganho de energia. Correto? Isso implica o quê? É aquilo que eu disse para vocês. Maximizar a energia ganha com o mínimo de esforço no caso do tempo. Né? Então, se a gente olhar, por exemplo, vejam que há um ótimo, aqui, nesse caso, isso é um estudo feito com caranguejos, treinando moluscos. Né? Vejam que os caranguejos não preferem nem os moluscos maiores, né, onde eles ganhariam mais energia, muito menos os menores. Eles buscam aqui um molusco de tamanho intermediário. Né? Então, se há essa disponibilidade, então, por que eles optaram por um molusco de tamanho intermediário? Porque quanto maior é a presa, mais difícil vai ser matá-la e manipulá-la. E se pegar um bicho pequeno que é fácil matar e manipular, o ganho de energia é pequeno. Então, é feita essa avaliação. Essa avaliação é o que a gente chama de forrageamento ótimo. Né? Então, a teoria do forrageamento ótimo, ela está matematicamente representada nessa fórmula que é muito simples, né? Mas é só uma representação matemática de tudo isso que eu estou falando. Quer dizer, a energia líquida ganha é igual, então, à energia total disponível na presa, dividido pela energia gasta pelo predador para manipular a presa e a energia gasta pelo predador buscando a presa. Então, se o H ou se o S aumentarem muito, o que vai acontecer com a energia líquida? Vai diminuir. Né? Então, isso aqui é inversamente proporcional a isso e diretamente proporcional a isso. Então, se essa relação aqui aumentar, a energia líquida aumenta. Se essa relação diminuir, a energia líquida diminui. Então, o predador ele tem que tentar presas que lhe dê a maior quantidade de energia disponível com o menor tempo que ele gasta para encontrá-lo e com o menor gasto de energia para manipulá-lo. Bem simples. Né? Isso que a gente chama de forrageamento ótimo. Bom, de forma simplificada, então, nós temos dois tipos de predadores na natureza, né? Praticamente duas categorias gerais de predadores. Os que fazem uma busca ativa, ou seja, que ficam perambulando, procurando para comer, e aqueles que têm um comportamento que sempre espera. O que eu sempre espero? O predador fica parado, esperando uma presa aparecer. Né? É claro que isso
Então, depende de vários fatores. Por exemplo, o ecossistema. Imagina um urso polar caçando no gelo, que é um deserto, praticamente. Ou um bicho caçando no próprio deserto. Tá? A busca ativa, por si só, vai ter um gasto de energia maior. Então, vai exigir que esse animal consuma mais. Né? O centro-espera, você tem um gasto de energia baixo. Né? O bicho fica parado num lugar estratégico, obviamente, ele aprende o local onde as presas possam estar ou passar, e eles capturam. São estratégias diferentes de caça. O que define se o animal vai fazer uma busca ativa ou se ele vai usar esse comportamento senta, né? Obviamente é graça, né? O bicho fica parado. Fica parado esperando. Como um louva-a-Deus ou uma aranha num determinado local. Né? Então, capturando a sua presa. Uma outra questão importante dentro da teoria do forrajamento óptimo é o tempo total gasto para esse forrajamento, ou seja, para buscar alimento. Né? Esse tempo ele se divide em duas categorias também. O tempo que o animal gasta procurando, no caso de uma procura ativa, né? O tempo que ele gasta para achar a presa e o tempo que ele gasta para manipular e consumir essa presa, né? Capturar, manipular e consumir. Só voltando um pouquinho, o mesmo animal pode usar as duas técnicas, né? Tanto da busca ativa quanto do centro-espera. A gente viu no filme, os leões eles não fizeram a busca ativa, eles esperaram, camuflados, os búfalos se aproximaram. Né? Depois que eles partem para o ataque. Então eles não fizeram uma caça ativa ali. Então, uma mesma espécie pode ter os dois comportamentos em momentos diferentes, dependendo das condições disponíveis, propriedades disponíveis. Bom, como é que um predador pode atingir esse forrajamento óptimo? Então ele aumenta o benefício líquido dele de algumas formas, minimizando a energia gasta pela procura da presa. Então, aquela relação ganho de energia com gasto é minimizado se ele gastar menos energia procurando a presa ou gastar menos energia manipulando a presa ou buscando presas que forneçam ele muita energia. Que presas são essas? Ou isso depende de dois fatores, né? Ou da posição da presa na teia trófica. Então, por exemplo, um predador ganha mais energia consumindo uma presa que está mais próxima ao produtor. Né? Quem é herbívoro, por si só, já tem um grande consumo de presa, um grande consumo de energia. Não é à toa que os herbívoros, de modo geral, são bichos muito grandes. Né? A gente não vai ter nunca, ou muito raramente, um predador enorme. Por que não? Porque para sustentar, quanto maior é o corpo, mais energia você precisa para sustentá-lo. Né? E um predador, normalmente, só é carnívoro. Então ele consome bichos, dependendo da cadeia alimentar, ele vai consumir bichos cada vez que dão menos energia para ele. O ideal na natureza, o top na natureza é ser onívoro. O que é ser onívoro? É comer em vários níveis tróficos, ou seja, vários tipos de presa, e comer também plantas. Por isso que nós temos nosso sucesso. Né? Nós somos animais onívoros. Nós somos capazes de se alimentar de predadores em vários níveis tróficos, ou seja, desde um consumidor primário a um consumidor terciário, mas a gente também é capaz de se alimentar de plantas.
Né? Embora, eu já disse aqui que por si só a gente não consegue, nenhum animal consegue digerir plantas. Né? Então a gente precisa, por exemplo, um dos pontos importantes da nossa evolução foi aprender a cozinhar o alimento. Por que isso é importante? Porque ao cozinhar o alimento, a gente, na verdade, está fazendo uma digestão prévia dele. Então, se a gente come um alimento cozido, a gente está comendo um alimento que já foi parcialmente digerido. A alta temperatura quebra as macromoléculas, facilitando a digestão daquilo que a gente não seria capaz de digerir. Então, isso influenciou enormemente a nossa evolução, por exemplo. Né? Então, aumentar o fornecimento de energia foi fundamental. Uma das razões, por exemplo, que nós também nos tornamos bípedes foi isso. Foi aumentar, ainda que pouco, mas na natureza, tudo que aumente essa relação ganho de energia, diminuição de gasto de energia, é vantajoso, permanece. Então, ao andar de forma bípede, a gente liberou as mãos para manipular presas, para caçar também. Então, sempre vai haver essa correlação importante. Gastar menos energia possível e ganhar o máximo possível. Então, as defesas primárias, lembra que isso? O que são defesas primárias? São aquelas defesas em que a presa evita que o predador a encontre. Então, por exemplo, a camuflagem, ou a fugir de predador, né? No caso do mimetismo, ou ser capaz de correr. Então, as defesas primárias nas presas fazem o predador gastar mais energia. Né? Porque se a presa ganha a habilidade de se proteger, o predador vai demorar mais para encontrá-lo. Já as defesas secundárias, o que são as defesas secundárias? São aquelas que dificultam que a presa seja alimentada, sirva de alimento, seja manipulada e consumida. Né? Então, nesse caso, eles aumentam o gasto de energia pelo predador durante a manipulação. Então, as defesas, né? O que é defesa primária? Impedir a imagem de procura, né? Através do polimorfismo, a camuflagem, o mimetismo, ou a capacidade de fugir e tal. As defesas secundárias são espinhos no corpo, uma pele grossa, como a gente viu no videozinho, né? Por que o leão não conseguiu matar? Olha como aquele búfalo sobreviveu, né? Ele sobreviveu ao ataque de 4 leões e a mordida do crocodilo. Por que isso é possível? Porque a pele é tão grossa que os bichos não conseguem matar ele. Né? Não é fácil. Muitas vezes mata apenas por acidente. E só depois conseguem manipular o animal. Bom, essas relações todas também se aplicam na herbivoria, que é a relação na qual os animais herbívoros se alimentam de plantas inteiras ou partes delas. Então a gente tem vários exemplos aí, coelhos, gatos, né, etc. Então, aqui uma cena clássica, né, os lagartos, os insetos, muitos insetos são herbívoros. Lembrando, a herbivoria é um tipo de predação, portanto. Agora, vamos imaginar o seguinte, como é que as plantas se defendem dos animais? As plantas não conseguem sair correndo, né? Então, mas essas relações funcionam da mesma forma. Como é que uma planta se defende da herbivoria? Tem várias estratégias, né? Por exemplo, fuga no tempo, ou seja, plantas que não estão disponíveis o ano inteiro. Então, se ela não está disponível o ano inteiro, o predador tem que buscar por outras fontes de alimento. Isso diminui a pressão sobre as plantas. Ter baixas densidades, por exemplo, ser plantas raras, o que é comum na natureza. Né? A gente vai ver isso. É mais comum ter espécies raras do que espécies abundantes. Por quê? Porque se você tem... O que é rara, né? Poucos indivíduos por área. Se você tem
3 árvores só na mesma área, os predadores que se alimentam dessa árvore, eles vão competir mais se você tiver 50 árvores na mesma área. Então isso diminui a pressão sobre as plantas. Produção de substâncias secundárias, né, que conferem toxidez, ou seja, impedem que a planta seja consumida. Quando o predador morde, ele já desestimula porque tem substâncias que inibem isso. Modificações fisiológicas, por exemplo, folhas duras, frutos ou sementes de baixo nível nutricional, que vai gerar pouca energia para o predador, então o predador se desestimula em consumi-la. Modificações anatômicas, como espinhos, aqui folhas duras, por exemplo, que ricas em celulose, que o animal não consegue digerir, então isso diminui a predação, e produção de substâncias que dificultam a digestão por parte do herbívoro, como, por exemplo, o tanino, uma substância que algumas plantas produzem, que quando o predador ingere, é como se fosse um veneno, né, da planta sobre o predador, dificultando a digestão ou substâncias que fazem o predador não se alimentar mesmo. Né? Então, as plantas também têm estratégias, cada planta pode usar uma outra estratégia para desestimular que o predador a consuma ou mesmo não gerar nenhuma energia para esse predador. Ter poucas plantas numa determinada área. Então, se tem pouco, aquela relação, se tem pouca presa, os predadores não vão consumir ela, porque vai acabar com ela rapidamente. Só aumenta a competição dos predadores se você tem pouca presa disponível. Né? Então, as plantas se espalham. Né? Em vez de ficar 10 árvores no mesmo lugar, fica uma aqui, outra lá na frente, outra lá, e depois diante. O parasitoidismo é também um exemplo de predação. Né? A gente chama de parasitoidismo um organismo que utiliza outro para a postura dos seus ovos. Então essa cena que a gente está vendo aqui é muito curiosa. Algumas vespas, elas injetam o ovo dentro do corpo de uma lagarta, vários ovos, né? A lagarta continua viva, bonitinha, mas cada ovo dá origem a uma larva. Essa larva vai consumindo a lagarta por dentro e mata a lagarta, né? E elas então eclodem do corpo, né? Elas saem do corpo. Então é uma relação bem interessante, parece meio assustadora, mas é uma predação específica aí. Então o que acontece é isso, também a vespa também coloca os ovos dentro de um outro inseto. O inseto se transforma, funciona normalmente, né? Até que eclode no interior desse inseto larvas, né? O inseto vai morrendo, né? E as larvas, ou mesmo às vezes os adultos, emergem do corpo desse hospedeiro e esse ciclo continua. Né? Isso é uma relação interessante porque a larva, quando nasce, ela já tem alimento disponível, né? Ela está dentro do alimento dela. É como se você nascesse dentro de um pote de comida, né? Você vai consumindo isso de dentro para fora. Algumas espécies têm comportamentos excepcionais. Eu não vou mostrar aqui para a gente não perder tempo, mas essa aqui é uma vespa, por exemplo, que ela escraviza baratas. O que ela faz? Ela primeiro quebra as antenas da barata, para a barata ficar desnorteada. Ela então aprisiona a barata no ninho, a barata fica presa no ninho, depois essa vespa coloca os ovos dentro da barata ainda viva. E aí depois o que acontece é isso, tá vendo? As larvas começam a consumir a barata de dentro para fora e saem do corpo, a barata obviamente morre e sai do corpo. Então isso é muito interessante, né? Olha o nível de detalhamento. O bicho escraviza o outro, né? Aprisiona
e as larvas consomem ela. Aqui as larvas, ó, saindo do corpo da barata, a barata está morta já. Na verdade, aqui sai até quase adulto, tá vendo? O bichinho saindo aqui, ó, a vespa saindo do corpo. Né? Tem vários vídeos disso na internet disponível. E o parasitismo, por fim, é o último tipo de predação. Também, matematicamente, é uma predação, mas é uma relação desarmônica em que o organismo causa danos aos seus hospedeiros. Nós temos parasitas que são endoparasitas ou ectoparasitas. O que é isso? Um endoparasita é um parasita interno, um ectoparasita é um parasita externo. Podem ser obrigatórios ou facultativos. Obrigatórios é quando o parasita só sobrevive no seu hospedeiro. Facultativo é quando ele pode usar o hospedeiro ou não sobrevive. Né? E monoxênicos ou heteroxênicos. Monoxênicos se tiver um hospedeiro só, heteroxênicos se tiver mais de um hospedeiro. Então, um exemplo de um parasita monoxênico são as lombrigas. Né? Elas usam apenas um hospedeiro. É importante lembrar que a relação parasita-hospedeiro é específica. Ou seja, uma lombriga que é parasita de mamíferos não vai parasitar aves. Ou, muitas vezes, se é parasita de humanos, não vai parasitar outro mamífero. Né? Depende do nível de especificação. Obviamente, isso é uma relação, uma interação magnífica, né? Porque, imagina, a gente já viu isso lá na biogeografia, né? Como isso é importante. Heteroxênico, quando usa mais de um hospedeiro, né? Aqui, no caso, um ectoparasita é um parasita externo, carrapato, pulga, piolho, são ectoparasitas. Né? E há parasitas muito interessantes. A gente está vendo aqui, por exemplo, é uma larva, tá vendo? Que é parasita de um caramujo. Olha o comportamento aqui que interessante. Essa larva, ela usa dois hospedeiros, uma ave e um caramujo. Então, o que tem que acontecer para esse bicho, para esse parasita, essa espécie de lombriga, desenvolva? Ela tem que passar obrigatoriamente pelo interior de um passarinho e pelo interior de um caramujo. Agora, como ela vai fazer com que o passarinho e o caramujo a consumam? Isso é um ciclo biológico interessante. Tá? Quando, um ovo que é colocado, um adulto, os adultos são parasitas de aves. Né? Então, o que eles fazem? Eles consomem lagartas com caramujos já parasitados. Isso é um ciclo, né? Esse é um ciclo, teve início uma vez, mas hoje em dia não tem mais início, né? Então, o passarinho consome um molusco infectado. Agora, como o passarinho vai consumir exatamente um molusco que está infectado? Tem um comportamento magnífico aqui. O parasita, vou voltar aqui, ó. O parasita, ele altera o comportamento do molusco, fazendo com que o molusco, em vez de fugir e se esconder no interior da floresta, ele vai para a copa das árvores. Né? E aí, obviamente, se ele vai para a ponta da planta, fica mais fácil para o passarinho consumir. Né? O passarinho vai consumir. O passarinho, ao consumir esse molusco, consome junto a larva, que dentro do passarinho se transforma em adulto, bota ovos, esses ovos são colocados no ambiente e contaminam os moluscos novamente. Isso é uma riqueza de comportamento fabulosa, né? Bastante interessante. O outro tipo de parasitismo é o que pode ocorrer entre animais e plantas. O que a gente está vendo aqui são vários pulgões que se alimentam da seiva vegetal de uma planta. Então, eles inserem o aparelho bucal e consomem o conteúdo nutritivo das plantas. Isso é um tipo de parasitismo entre animais e plantas.